Se você chegou nesse vídeo, significa que você sonha e tem uma empresa de marketing, uma agência de marketing digital. Isto é, uma empresa que presta serviços, que tem uma equipe e que tem escala para que você tenha lucro e liberdade. Nesse vídeo, que como você pode ver aqui embaixo, é um vídeo longo, eu vou te ensinar todo o passo a passo prático para que você monte a sua agência. Seja você um social media, um gestor de tráfego, seja você um copywriter, não interessa em que nível você está hoje. Pode ser que você seja só um sonhador ou uma sonhadora. Eu vou te passar o passo a passo para você montar uma agência da maneira correta e conseguir faturar milhões nos próximos anos. Pois existe uma lacuna de oportunidade nesse exato momento do mercado, que é exatamente no dia que eu estou soltando esse vídeo, que vai te permitir montar a sua agência e monetizar ela o mais rápido possível. E todos os passos eu vou te entregar aqui nesse vídeo, exatamente como que você vai fazer. E eu sei que você que está aí do outro lado talvez já tenha até pensado em montar uma agência, mas aí surgem várias dúvidas. Eu tenho que ter um nicho, eu tenho que contratar alguém. Ah, nossa, mas eu já tentei contratar, mas a pessoa não tinha qualidade, eu acabei perdendo clientes e voltei a ser um autônomo. Eu sei dos problemas que você já passou. Eu conheço todos os percalços que você viveu. Por quê? Porque eu me chamo Rodrigo Vincenzi e eu tenho agência há 8 anos. E eu não tenho só uma agência. Ao longo de toda a minha carreira eu tive 3 agências de marketing. Eu cresci, vendi, depois cresci outra, vendi e hoje eu estou na minha 3ª agência de marketing. Ou seja, eu conheço todas as etapas. Desde quando você é um leigo começando do zero, que foi o que eu fiz em 2015, até o momento onde você está recomeçando porque você já fez alguma coisa antes, eu conheço todos os passos, eu vou passar isso para você. E eu vou te passar isso não só baseado no que eu faço, porque às vezes você pode olhar para mim, um canal com mais de 100 mil inscritos, no Instagram com mais de 100 mil seguidores, e pensar, para você é fácil, você tem autoridade, você tem nome. Mas eu vou falar também sobre os meus mentorados e como que eles conseguiram construir as operações deles. Como é o caso do Douglas, que fez 37 mil em pouquíssimos meses com a agência dele. Detalhe, esse 37 mil, esses valores que eu faço aqui, são valores de recorrência. Porque uma agência, ela recebe o valor de pagamento em valores recorrentes que são pagos mês a mês, através de um contrato. Quando uma agência fecha com um cliente, esse cliente tem que pagar um valor mensal pelos trabalhos daquela agência ao longo de um período X, que é acordado entre a agência e a empresa. Ou seja, se ele tem 37 mil nesse mês, no outro mês ele tem 37 mil de novo, mais o que ele vender. E obviamente ele tem que reter os 37, mas a gente também vai falar disso ao longo desse vídeo. E você vai notar que você do outro lado aí já tem conhecimento técnico necessário para ter o resultado. Tem gente que acha que para ser bem sucedido com esse negócio de agência, para ter uma agência de marketing, você precisa aprender mais sobre tráfego, mais sobre copy, mais sobre marketing, mas não. Não é isso que você precisa. O que você precisa aprender neste momento são 2 coisas: gestão e vendas. Essas são as 2 habilidades que vão fazer a sua agência crescer. Não é a tua habilidade técnica em marketing que vai fazer a tua agência crescer. A habilidade técnica, você contrata talentos para reter os seus clientes. Você precisa ter habilidade de gestão e de vendas. Como é o caso do Anderson, que está aparecendo aí na tela para você, que apenas com algum tempinho de organização dentro do comercial dele, conseguiu fechar R$ 9.500. Isso foi em um dia. Imagina nos dias seguintes, mantendo a consistência do comercial e vendas. E sim, nós vamos falar sobre prospecção nesse vídeo também. Mas olha só, se você é uma pessoa que não consegue ficar até o final de um vídeo porque ele é longo, você não merece o resultado de ter uma agência milionária. Se você sair desse vídeo no meio do caminho, você não merece o resultado. Então, se você acredita que você merece, que você está predestinado a ter esse resultado e vai trabalhar para isso, fica comigo até o final do vídeo, porque hoje eu vou mudar a sua percepção sobre uma agência e como ficar rico com ela. Tudo isso depois da vinheta. Salve, salve moçada! Rodrigo Vincenzi na área para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre como montar uma agência de marketing digital partindo do absoluto zero ou de onde você estiver hoje. E o importante antes da gente começar é que você saiba 2 coisas. A primeira delas é que a gente lê e responde todos os comentários que vocês fizerem nos vídeos. Então, faça os seus comentários. Inclusive, no final do vídeo, a gente pega os comentários dos vídeos anteriores e responde alguns deles aqui no próprio vídeo. Você vai ver isso lá no final. Então, se você mandar suas dúvidas aqui, pode ser que no próximo vídeo as suas dúvidas sejam respondidas ali, seu nome seja citado e tudo mais. Então, fique à vontade para comentar e mandar as suas dúvidas aqui embaixo.
E a segunda coisa, eu peço que você aperte o like, porque assim você consegue incentivar o canal a continuar crescendo e continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você, que é de uma maneira 100% gratuita. A maior parte das pessoas que me conhecem sabe que nós temos vários produtos, cursos e mentorias que vão de 200 até 15 mil reais. E eu sei que não é todo mundo que tem condições de comprar, então para isso que existe este canal aqui no YouTube. Então aproveite o conteúdo, mas também valorize ele apertando no like aqui embaixo. E agora vamos lá, para que você entenda o que é uma agência de marketing digital. E para você entender o que é uma agência, eu vou te dar um exemplo um pouco mais simples. Imagina a casa, o apartamento, ou sei lá, o prédio onde você mora. Esse prédio, ele foi construído por alguém. Essa casa, ela foi construída por alguém. Vamos supor que essa casa foi construída por uma construtora. São empresas que trabalham na construção de imóveis. E essa construtora possui algumas figuras que são importantes. Existem vários profissionais lá dentro, mas algumas são muito importantes para essa história. O primeiro deles é o mestre de obras, que é uma pessoa responsável por acompanhar a obra. Muitas vezes não é um mestre de obras e sim um engenheiro, mas eles desempenham papéis muito importantes. Eles planejam a obra em si e acompanham para que aquela obra seja executada assim como quem contratou a construtora solicitou. Então o engenheiro é quem sabe o que o cliente quer da casa, ele vai desenhar todo o planejamento e acompanhar a obra. Mas não necessariamente ele vai pegar os tijolos e empilhar, fazer argamassa, fazer o cimento, não, ele não vai fazer isso. Quem vai fazer isso são os pedreiros. Os pedreiros serão os responsáveis pelo trabalho duro ali no dia a dia. São eles que vão empilhar os tijolos, passar a argamassa, organizar tudo para que no final aquilo seja uma bela casa dos seus sonhos. E existe uma terceira figura quase tão importante quanto, que é o dono da construtora. Que curiosamente, durante todo esse processo, na maior parte das vezes, vai estar no ar-condicionado da casa dele. Ele não vai trabalhar no calor da obra, ele não vai pegar nenhum tijolo. Em alguns casos, eu conheço vários donos de construtora que nem mesmo sabem como desenhar uma casa. Tem muitos donos de construtora que não são engenheiros, que não são pedreiros, que nunca tiveram experiência alguma com obra. Por outro lado, os pedreiros que têm total experiência em como construir uma casa, raramente vão conseguir no futuro ser donos de uma construtora. E essa explicação, para que você entenda como funciona uma agência, é para você entender o seu papel como dono de agência. No exemplo, se a gente traduzir para uma agência, nós temos, vamos supor que é uma agência de tráfego pago. Nós temos a figura do dono, que é você. Nós temos a figura do gestor de projetos, que é aquele que é responsável, em algumas agências a gente chama isso de atendimento ou coordenador, esses nomes aí não me interessam muito, o importante é você entender que o papel dele é semelhante ao do engenheiro. Ele planeja e acompanha a execução. E existe o pedreiro, que é aquele que executa a obra, que no caso pode ser o gestor de tráfego, o social media, o designer, o copywriter, o profissional que está ali na ponta trabalhando. E não se engane, hoje em dia pedreiros ganham muito bem. E sim, se você é um gestor de tráfego autônomo ou que trabalha numa empresa, você vai ganhar bem. Se você for bom, você vai evoluir na carreira e você vai ganhar super bem. Eu conheço casos de gestores de tráfego que chegaram a 8 mil, 9 mil, 10 mil e caramba, num país onde a média salarial é R$ 2.200, você está ganhando super bem e tá tudo certo. Mas quem ganha mais dinheiro dentro dessa brincadeira, aquele que coloca milhões no bolso, não é nem o engenheiro e nem o pedreiro, e sim o dono da construtora, ou seja, o dono da agência. É ele quem mais ganha dinheiro, porque é ele quem vende, é ele quem toma o risco. Se algo der errado, quem vai ter problema é ele, não o gestor de tráfego. Se der algum problema na campanha, o cliente não vai xingar o gestor de tráfego, ele vai brigar com o dono da agência. Se o risco é maior, a recompensa também é maior. Então, é isso que eu quero que você entenda. Você vai contratar bons pedreiros e bons engenheiros para a tua agência de marketing digital, mas você não precisa ser eles. Você simplesmente precisa saber como gerenciá-los e como vender o teu negócio. Como eu falei, vendas e gestão. Isso é o mais importante sobre a mentalidade de ser um dono de agência, tá? Esse é o primeiro grande ponto. E aproveitando, antes de ir para o segundo ponto, eu quero te fazer um convite. Você gostaria de fazer uma reunião de sessão estratégica de direcionamento para a construção ou a escala da tua agência de maneira gratuita? Aqui embaixo vai ter um link onde você consegue se cadastrar. A minha equipe entra em contato com você pelo WhatsApp ou por ligação para agendar para você fazer uma ligação de vídeo, uma videoconferência com um dos especialistas aqui da nossa empresa.
Como eu disse no começo do vídeo, eu tenho uma agência, mas eu também tenho uma empresa de educação para aceleração de agências. Então, se você quer ter a nossa ajuda pessoal, vamos começar de maneira gratuita e sem compromisso? É só você se cadastrar, minha equipe vai entrar em contato, vai agendar essa reunião e em 30 a 40 minutos de reunião nós vamos passar para você um diagnóstico da tua operação e do que você precisa fazer para escalar ela com lucro e liberdade. Dessa forma, além do conteúdo do vídeo, você consegue ter uma análise personalizada também. Então, assim que o vídeo acabar, não esquece, o link tá aqui na descrição. E lembra, que eu acho que você deve estar enrolando, aperta no like aqui embaixo. Perfeito! Agora que você entendeu o seu papel como dono de agência, você precisa entender o que faz exatamente uma agência, como é o modelo de negócios de uma agência. Porque a maior parte das confusões que surgem em relação a agências, do pessoal falar assim, quem que eu contrato, o que eu vendo, qual é o nicho, quais são os serviços, como cobrar mais caro, todas essas dúvidas vêm do que as pessoas não fazem um modelo de negócio. Eles simplesmente iniciam uma agência de qualquer jeito, tipo, começa a fechar cliente de qualquer jeito, fazer tudo de qualquer jeito. E ainda dando o exemplo de obra, é muito mais caro reformar uma casa do que construir ela do zero do jeito que você quer. Então se preocupe muito com essa etapa que é do modelo de negócios. Como que vai funcionar a minha empresa? Contrato durante muito tempo. Portanto, você tem que saber, eu quero empresas que tenham entre 4 e 12 funcionários. Isso é um outro ponto importante para você. Além disso, você também pode olhar para a questão do faturamento anual daquela empresa. Para de pensar em faturamento mensal, tá? Faturamento mensal é só quem não é de negócios ainda que fala em faturamento mensal. Empresários de verdade, quem joga o jogo maior, fala de faturamento anual, porque é isso que importa no final. Porque não adianta você falar de faturamento. Eu tenho clientes que tem meses que faturam 30 mil reais e tem meses que faturam 120 mil reais, por conta de sazonalidades, que são épocas do mês. Isso faz com que esse cliente consiga me pagar um contrato de 4 mil reais mensais, fora o que ele investe em mídia, tá, pessoal? Quando eu falo dos valores aqui, são somente valores de serviço, tá? Mas isso é um papo muito para iniciante, mas é bom você entender, porque tem gente que às vezes ainda confunde isso, tá? O valor pago para a agência é o valor da agência. O valor pago a plataformas de mídia como Google e Facebook, por exemplo, é pago direto para a plataforma sempre, tá? Não cometa esse erro de amador. Então, você tem que entender o faturamento anual. Empresas que faturam até 80 mil reais por ano são empresas do tipo MEI, que são microempreendedores individuais, eles não vão se encaixar no seu perfil. Empresas que faturam entre 80 mil e 1 milhão são as microempresas, são empresas pequenas. E essas empresas, na maioria das vezes, também não vão conseguir pagar bons valores para você, superiores a 2 mil reais mensais. E as empresas que faturam de 1 a 5 milhões por ano já são empresas que conseguem arcar com contratos acima desse valor. Contratos que vão ali de 2,5, 3 mil até 5, 6 mil reais, a depender, obviamente, da sua negociação, que faz toda a diferença do mundo. Agora, um ponto importante sobre o segmento do mercado, que é a primeira fase do seu modelo de negócios. Você não pode pensar que o segmento de mercado é quem vai definir o teu resultado. Nossa, eu não estou conseguindo fechar contratos, então eu vou trocar de nicho. Simplesmente você vai pular de galho em galho. E a única coisa com quem acontece, com quem pula de galho em galho, é uma hora você vai pisar num galho meio seco, ele vai quebrar e você vai cair de cara no chão. Então, traz a responsabilidade para você. Se você está conseguindo fechar contratos bons, parabéns. Se você não está conseguindo, senta, olha no espelho e fala o seguinte, eu sou incompetente e não sei negociar. E tá tudo bem. Pega e vai estudar sobre o assunto. Recomendação, inclusive, de livro. Procura um livro chamado Spin Selling, um livro sobre negociações avançadas. Ali você vai aprender técnicas de negociação e fechamento para você parar de fechar contrato pequeno e achar que a culpa é do nicho, beleza? Segundo ponto do nosso modelo de negócios lá do painel que a gente está montando é a proposta de valor. Tem gente que chega no meu direct e pergunta assim para mim, Rodrigo, qual é o valor da mentoria? Aí eu vou e devolvo com alguns prints ou vídeos de depoimento de outros mentorados. Inclusive foi postado recente aqui no canal estudos de caso de mentorados meus que saíram de 7 para 50 mil de faturamento, gente que chegou a 260 mil de faturamento mensal, tá? Esse eu tô falando do mensal em específico, mas empresas que já estão ali faturando na casa do 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões por ano, através de agências de marketing digital. Aí eu falo, esse é o valor da mentoria. Agora, você quer saber o preço? Isto porque existe uma diferença muito grande entre valor e preço. Preço é o que o cliente paga, valor é o que o cliente recebe, é o que ele percebe. Então, por exemplo, quando você vai prospectar os seus clientes e fala para eles que você faz gestão de tráfego, por exemplo, isso não tem valor nenhum, isso é só um trabalho e qualquer pessoa consegue fazer sim. Para de achar que você é especial só porque você sabe apertar botões em uma plataforma. Se não, datilógrafo ainda tinha um emprego no mundo inteiro. Então, apertar botão em plataforma não vai te garantir grandes resultados. Você precisa entender
qual é o valor do que você vai entregar. E o valor está vinculado a basicamente duas coisas. O teu histórico de resultados que você já teve no passado, isso, como eu acabei de usar de exemplo, você pode usar para representar o teu valor, mas você também pode utilizar uma proposta única de valor, uma PUV. Uma PUV nada mais é do que uma frase bonita para explicar o que você faz. Por exemplo, aqui na nossa agência, a gente não trabalha só com serviços de marketing, a gente mescla com treinamentos. Então, toda empresa que contrata a nossa agência, ela também está contratando uma empresa de treinamento. Então, uma das coisas que a gente fala da nossa proposta de valor é você vai contratar uma empresa de capacitação e construção de estruturas de marketing. Percebe como parece um pouco diferente de uma agência tradicional? Isso faz com que você seja único, daí o nome, proposta única de valor. Inclusive tem um vídeo aqui no meu canal sobre posicionamento de mercado, eu recomendo que você assista ele depois. É só jogar na busca aqui do YouTube, posicionamento de mercado Rodrigo Vincenzi, você vai encontrar um vídeo meu que fala exatamente e vai te ajudar a preencher essa parte da proposta de valor. Terceiro passo, canais. Quais canais você vai utilizar para se comunicar com os seus clientes? E aí vem a questão muito da prospecção. Como você vai prospectar? Rodrigo, mas qual é melhor? É WhatsApp, é direct, é anúncio, é conteúdo? O que eu faço? A grande questão é, quanto mais coisas você fizer, melhor. Não existe nenhum que seja melhor do que outro. Se eu falar para você aí do outro lado, comenta aqui embaixo qual é o melhor tipo de prospecção. E agora comenta qual é o pior, você vai ver todos eles listados aqui embaixo, tanto como melhores quanto como piores. Tem gente que vai falar, WhatsApp para mim não funciona, tem gente que vai falar, telefone para mim não funciona. E os outros dois funcionam para eles. Então, cara, se está funcionando para alguém e não funciona para você, o errado é você. Lembra do que eu falei? Traz a responsabilidade para si. Aqui você vai listar quais canais você vai utilizar. Exemplo, ligação, WhatsApp, tráfego pago. Você vai colocar exatamente quais são esses canais que você vai utilizar para chegar até os seus clientes. O próximo passo é a parte do relacionamento com os clientes. Como vai ser o seu relacionamento? E aqui tem um ponto muito importante em relação às agências. Porque a agência, às vezes, o cara chega para mim e fala assim, eu tô com tudo bagunçado, eu não tenho processo nenhum. É aqui que entra a questão dos processos. Quando um cliente fecha comigo, ele tem que ter dois processos apenas. Anota isso que é muito importante. O processo de onboarding e o processo de ongoing. O que significa isso? Onboarding é o que você vai fazer quando o cliente recém fechou com você. Geralmente o onboard ele é um cronograma de dias com entregas. Primeiro dia tem isso, segundo isso, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 10º dia, até o momento onde a campanha, por exemplo, vai estar no ar ou os posts vão começar a ser publicados. Nesse ponto, você vai ter um processo de onboarding. E o ongoing, ele não é um passo a passo como o onboarding. Ele é o processo de, depois que o cliente já passou pelo onboarding, que é pela iniciação dele na empresa, você vai ter uma rotina com aquele cliente. De uma reunião semanal, quinzenal, mensal, e aí depende de como que você vai vender, como que vai ser a tua agência também. Aqui nós temos clientes que têm reunião semanal, cliente que tem reunião quinzenal, cliente que tem reunião mensal. Então tudo vai depender aí de como que você combina na hora da venda do cliente. Mas você vai colocar nessa parte do relacionamento do cliente o teu processo de onboarding e o teu processo de ongoing. Próximo passo são as suas fontes de renda, como que a tua agência vai ganhar dinheiro. E aqui nesse ponto, em relação à sua agência, existe uma coisa que a gente usa na mentoria para todos os alunos chamada Manual de Serviços. O que é um Manual de Serviços? É um documento onde você tem escrito tudo aquilo que você sabe fazer, ou que a sua equipe sabe fazer, ou que você tem acesso a pessoas para fazer para você. Então, por exemplo, às vezes você não sabe fazer landing page, mas se você for no Workana, se você for nesses sites de freelancer em qualquer lugar, você vai encontrar um preço médio de alguém que faz uma landing page. E aí você pode adicionar isso ao teu manual de serviços, dessa forma você não perde uma venda. Rodrigo, o cliente perguntou se eu trabalho com CRM, o que eu digo? Eu recebi essa pergunta na caixinha recentemente. Depende, você trabalha com CRM? Você sabe fazer? Não. Você conhece quem faz? Sim. Quanto essa pessoa cobra? 2.000. Então, cobra 3 do cliente, cobra 4 do cliente e faz um intermédio. Isso você tem que deixar exatamente nesse ponto da sua fonte de renda. Tem serviços que você mesmo vai entregar, no caso você, sua equipe, ou pode ser você mesmo, né, que é o que eu não recomendo, eu recomendo que você organize, orquestre ao invés de ficar entregando. Tem serviços que você vai entregar que você vai ter uma margem de lucro maior, bem maior, e tem serviços que você vai terceirizar e vai ter uma margem de lucro menor, mas também não vai deixar o dinheiro na mesa, porque às vezes você pode acabar perdendo o cliente quando você faz isso. O próximo passo são os recursos-chave. Recursos-chave são que tipo de recurso que você tem na sua empresa para você? O que você tem a seu favor? Você tem certificações? Você tem sala? Computador? Você tem um perfil no Instagram, um canal no YouTube? O que você tem que você pode usar a seu favor para você continuar crescendo? Você tem empresário que é parente seu, que pode ser os primeiros clientes? Você conhece pessoas? Então pronto, esses são os seus recursos chave que você vai utilizar na tua empresa. Então lista isso também, coloca no seu documento.
O próximo passo são as atividades-chave. E aqui, basicamente, você vai colocar o que você faz, né? Lá atrás você colocou o seu manual de serviços, contendo tudo o que você faz com o preço de cada serviço. Aqui, basicamente, você vai repetir. Nesse caso, na maioria das empresas é diferente, né? Que às vezes tem aqueles chato de comentário de YouTube que fala assim, ah, mas não é assim que faz, é assim para agência, tá, amigo? A metodologia foi adaptada para a construção de uma agência. Então aqui você vai listar novamente os serviços que você presta. Um ponto muito importante é, não coloca, por exemplo, gestão de tráfego. Lista tudo que está incluso na gestão de tráfego. Por exemplo, contingência, criação do gerenciador de negócios, planejamento da campanha, configuração da campanha, otimização, criação de relatório, escrita do criativo, layout do criativo ou edição do vídeo do criativo. Coloca todos os passos, porque um dos maiores erros na hora de vender um serviço de marketing é que o cliente não entende o que ele está comprando. Ele não sabe o que ele está comprando. Se eu explico desse jeito que eu acabei de falar, ele fala, ah, entendi o que eu estou comprando. E a clareza ajuda na tomada de decisão. E para fechar, né, faltando duas aqui, nós temos as parcerias-chave. Você tem parceiros, blogueiros, portais, influenciadores que você pode utilizar? Então lista isso daqui. E, por último, e não menos importante, nós temos também a parte da sua estrutura de custos. O que você tem de custo hoje? O primeiro custo que tem que entrar é o teu custo de vida. Porque se tem uma coisa mais juvenil do que um empresário que começa a usar todo o faturamento dele como salário, não existe nada mais juvenil do que isso, então não faça isso. Estabeleça o seguinte, quanto que eu preciso para viver tranquilo? 4 mil? 5 mil? Então beleza, esse vai ser o meu salário de sócio, ou, como o nome que a gente usa, prolabore. Esse vai ser o meu salário. Ah, vai ser 5 mil e eu não vou mudar ele pelos próximos 8 meses. Eu recomendo que seja um ano, mas 8 meses também tá tudo bem. De 8 meses a um ano, não mude o seu padrão de vida até você atingir a estabilidade, porque a pior coisa do mundo é quando você sobe e desce e ó, aí vai dar ruim pra você, meu amigo. Então, muita atenção em relação a isso. Estabeleça quanto que você quer ganhar. Depois, estabeleça os outros custos da sua empresa também. Ah, mas minha empresa ela é remota. Tudo bem, você não vai ter custo com escritório, mas você vai ter um monte de ferramentinha que você vai contratar pelo caminho que você nem vai ver. Quando você vê, tá gastando 20 mil conto de ferramenta. E isso acontece mesmo, tô falando a verdade. As ferramentas acabam ficando caras. Então, você tem que ter muita atenção em relação a tudo que você gasta na sua empresa. Ah, eu vou ter um gestor de tráfego trabalhando para mim, ele vai me custar 2 mil. Beleza, então seu custo é 7. Você precisa ter um faturamento ali que seja superior a este valor para que você consiga ter resultado. Perfeito. Com isso, você tem o seu modelo de negócios em mãos. Agora, perceba como ficou tudo muito mais claro. E para isso eu quero deixar um recado na sua cabeça, muito importante, que é o seguinte: o resultado que você não tem, ele está exatamente no direcionamento que você ainda não tem. São coisas como essa, que é estruturar e organizar para a empresa acontecer, que impedem você de crescer. Você vai lá, aprende a subir uma campanha e acha que pode ser um dono de agência? Não, amigo, não é assim que funciona. O jogo que te faz ser um bom gestor de tráfego, um bom social media, não é o jogo que te faz ser um grande dono de agência. São coisas completamente diferentes. E eu quero lembrar de deixar aqui, ó, embaixo tem um link para você poder agendar uma call, uma videoconferência com um dos nossos especialistas em escala de agências, para que ele possa fazer um diagnóstico do seu projeto. Se você fizer esse Canva aqui, chegar e apresentar esse Canva lá para o pessoal, esse documento aqui que a gente falou, fica até mais fácil da gente conseguir fazer você escalar a tua agência de marketing digital e conseguir faturar ali pelo menos R$1 milhão por ano no próximo ano. Desejo toda a sorte do mundo para você e agora a gente vai ler alguns comentários dos últimos vídeos aqui. E deixa o seu comentário aqui embaixo, porque nos próximos vídeos eu vou olhar os comentários desse vídeo aqui e o seu comentário pode ser respondido no próximo vídeo. Olha, a primeira pergunta vai do João Vitor dos Santos 945. João Vitor perguntou o seguinte: primeiramente, parabéns pelo trabalho, Rodrigo. Muito obrigado, João. Minha dúvida é em relação ao ajuste de valores cobrados do meu cliente. Exemplo, você começa cobrando R$1.000 e recebe esse valor por 1, 2, 3 meses, mas no quarto mês entende que deve cobrar R$2.000. Como falar isso para o cliente? João, isso tem muito a ver com o que foi dito no vídeo alguns minutos atrás, quando eu falei sobre você explicar o que você está entregando. Por exemplo, vamos supor que o seu cliente pagou R$1.000 para você e colocou 1.500 de anúncio, tá? E agora, 4 meses depois, ele está colocando 5.000 em anúncios. O seu trabalho aumentou. Se você tivesse uma estratégia de precificação que fosse baseada, por exemplo, em horas de trabalho, você poderia chegar nele e falar, olha, o volume de horas de trabalho aumentou, a gente precisa renegociar o nosso contrato.
Uma outra forma é adicionando novas entregas ali dentro. Então você pode, por exemplo, vender uma landing page para ele, para que você possa aí sim chegar ali e cobrar mais por conta daquele serviço adicional. Então são essas duas formas. Agora, simplesmente achar que o cliente vai te pagar mais porque você acha que você merece, você está lascado. Se você não tem uma estrutura de precificação que fique claro para o cliente do porquê que ele está te pagando aquele valor e do porquê que esse valor tem que mudar, ele não vai mudar porque ele não é bonzinho com você, saiba disso. A próxima pergunta vai de Decida Dar Certo 8214. É isso aí, dar certo é uma decisão, tá? Não é sorte. Bom, ele falou o seguinte: boa tarde, amigo, boa tarde. Qual seria o preço ideal a cobrar para uma agência de viagens pequena e eu sou iniciante? Esse vídeo, né, em que ele fez essa pergunta, eu falava sobre serviços de gestão de tráfego, tá? E deixa eu te explicar uma coisa. Quando você vai na BMW comprar um carro, ela faz uma consulta da sua conta bancária para definir quanto ela vai cobrar de você? Pois é, o preço continua o mesmo, seja você rico ou pobre. O preço não é baseado em quem você vai cobrar. Nossa, mas é uma agência de viagens pequenininha. Cara, se você tem o seu valor, sabe o seu valor, usou as técnicas que eu expliquei ao longo desse vídeo, você tem o seu preço. Se ele não tem como pagar, paciência, você está falando com o perfil de cliente errado. Então volta lá na parte do perfil de cliente ideal, revisa as informações e fala, não, realmente, essa agência de viagens não tem perfil para trabalhar com a minha agência com o propósito que a minha agência tem, certo? E não é porque você é iniciante que você deve cobrar zero ou pouco. Inclusive nesse vídeo aí, no último vídeo que eu postei, eu falei sobre isso, né? Falei sobre essa questão, sobre como você cobrar mesmo sendo iniciante, até porque hoje ninguém faz nada de graça e até mesmo um estagiário custa R$1.000. Então, mesmo que você seja iniciante, você deve sim cobrar pelo teu serviço. Porque por mais que você seja iniciante, você passou mais horas estudando sobre aquele assunto do que o empresário. Mas é isso, o teu preço é teu e não baseado no cliente que você tem. E é isso, pessoal. Espero que agora vocês consigam criar suas agências. Lembra que aqui embaixo tem todos os links que eu fui citando ao longo do vídeo e deixa seus comentários, pois eles podem ser respondidos no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!